Shabbat Shalom mais uma vez, aquele lado eterno. É mais um privilégio que é nos concedido de estarmos nessa manhã maravilhosa para a gente aprender. A congregação de Israel, uma casa judaica, é um lugar de aprender e de adorar o Eterno. A gente tem que se esforçar para aprender, porque Deus quer sempre, o Eterno espera sempre o melhor de nós. Sempre queira fazer melhor. Nós temos que colocar isso no nosso coração. E nos esforçar para não vivermos naquela de quando dá certo a gente guarda o mandamento, quando tem alguma dificuldade a gente deixa para lá. Se eu estou na casa de um servo do Eterno, eu guardo o Shabat, uma benção. Mas se eu estou numa casa de quem não serve o Eterno, não guarda o Shabat, eu também sigo com ele na profanação do Shabat. Amados, se há uma coisa que Deus observa, é a intenção do coração. O propósito do coração. Não permite e não aceite que a motivação de você servir a Deus é uma amizade. É por causa do marido ou por causa da mulher que você serve a Deus. Serve não, você não está servindo a Deus. Mas você está congregando, está participando do serviço, é por causa da mulher, por causa do marido, é porque você gosta do pai, por causa da mãe, porque o líder da comunidade é o meu avô, ou meu pai, ou meu tio, ou meu irmão, então eu estou servindo o Eterno porque eu me dou bem. Não é assim. Nós não devemos agir desse jeito, porque o Eterno não recebe. Lembra da paraxá que a gente leu, acho que foi a segunda, a terceira, eu acho que a segunda, antes dessa aqui, voltando, a gente vai ver quando o Eterno pede a oferta, ele pede para quem? Que somente os voluntários, o de coração aberto, que trouxesse. Deus não está negociando, claro, se nós cumprir a parte exigida, Ele vai fazer o que prometeu, com certeza, se nós cumprirmos de coração. Se nós fizermos de coração, com um coração sincero. Mas se houver algum interesse, o Eterno vai tirar você da casa dele logo? Não, mas não tem serventia diante do Eterno. Não há proveito. Por que tem tanta gente que ora, pede, busca e nada acontece? Porque o seu coração não é um coração sincero diante de Deus. O que é ter um coração sincero? E aquele que não erra de jeito nenhum? Não. O homem segundo o coração de Deus, chamado Davi Hamele, Davi nosso rei, Davi rei de Israel, ele cometeu erros, sim ou não? Sim. Mas ele tinha o coração, diz a palavra, segundo o coração do Eterno. Já pensou? Por quê, amado? Mas como é que ele tinha um coração segundo o coração do Eterno, mesmo assim cometeu erros? Porque ele não tinha prazer no erro. Na hora que ele foi repreendido pelo profeta, ele reconheceu o seu pecado. Tão sério, um arrependimento tão profundo, que ele
O Salmo 51 descreve, né, o lamento dele. Aquele salmo é uma oração de arrependimento. Então, querido, o profeta mesmo diz para ele: tu não vai morrer, porque o Eterno traspassou o teu pecado. E quando há perdão? Só quando há um profundo arrependimento. Quando há um arrependimento sincero no nosso coração, há perdão da transgressão, do erro. Não é verdade? Bendito seja o nome do Eterno. Então, não é que somos perfeitos, mas somos sinceros, tanto naquilo que é certo, quando erramos, assumimos. E se nos zangarmos, não vamos nos zangar com quem chamou a nossa atenção, mas nos zangar com os nossos próprios erros, com a nossa pessoa, com as nossas escolhas erradas. Então, por isso que o Rabi Shaul diz: tudo que você fizer, tudo que vos fizer, fazei tudo em nome do Senhor. Não buscar agradar a si mesmo, porque quando a gente busca agradar a nós mesmos em todos os sentidos, a gente vai criar inimigo, vai ficar com raiva dos outros, vai se sentir ofendido pelos outros, perseguido pelos outros, etc, etc. Nós buscamos o nosso próprio interesse, mas quando nós buscamos o interesse de Deus em primeiro lugar, fazermos a vontade de Deus, fica muito mais fácil lidar com as pessoas, fica muito mais fácil viver, suportar as lutas, suportar os testes, vencer as dificuldades, porque estamos buscando agradar a Deus. Não existe, por exemplo, casais, pessoas que vivem junto, aonde a gente olha assim: mas rapaz, não sei como é que essa mulher suporta esse homem. Esse homem é tão bruto, tão isso, tão aquilo, e ela suporta ele. Só tem uma coisa: nos nossos dias, no passado, a pessoa poderia ficar por causa do medo, porque tinha medo de passar fome e etc, que nem era na cultura antiga. Era muito difícil para a mulher, se ela ficasse sem marido, era muito difícil, ela podia até morrer, de fome, de necessidade. Mas hoje não, e a gente vê, por quê? Isso só pode ser uma pessoa que ama, só o amor, amado. Se nós não amarmos a Deus de todo o nosso coração, como Ele pede, por que o Eterno tanto pede esse amor, amarmos a Ele de todo o nosso coração? Porque se não for de todo o coração, nós não vamos ter prazer em guardar os mandamentos. Quando amamos alguém, temos prazer em fazer aquilo que lhe agrada, sim ou não? Sim. Por que a mãe levanta muitas vezes 4, 5 horas da manhã, muitas vezes até doente, para cuidar do seu filho, para dar mamar, para isso, para aquilo? Por quê? Porque ama, passa muitas vezes noites e noites acordada com o filho doente, as irmãs que criaram os seus filhos sabem disso, já passaram por problema de saúde de filhos, noites e noites muitas vezes, sabem disso. Isso é o que, amado? Obrigação? Não, isso é amor. E o Eterno faz a comparação: pode a mãe esquecer-se do filho a quem ama? E o Eterno diz, reforça: todavia, se ela se esquecer dele, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então o amor é que vai fazer você servir cada dia a Deus melhor, o Eterno melhor. Tem prazer em guardar os mandamentos, será o seu apego para com o Todo-Poderoso. Se a gente servir a Deus só por causa da nossa necessidade, na hora que nós estiver farto naquilo, ou se o Eterno demorar nos dar aquilo que a gente quer, a gente vai começar a relaxar na vida espiritual. Aí já não busca mais o Eterno, não ora mais, não lê mais a Bíblia, começa a usar o linguajar mundano, as práticas mundanas. Por quê? O que não é verdadeiro não aguenta o teste do tempo, amado. Só o que é real, o que é verdadeiro, aguenta o teste do tempo e das dificuldades que a gente atravessa. Por isso,
Vamos cultivar em nossos corações o desejo de servir a Deus sempre melhor, sempre melhor, sempre melhor, nos esforçar para fazermos melhor para Ele, não apenas no congregar, no louvar, no orar, mas nas práticas cotidianas, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, nas nossas amizades, deixar que o eterno possa ser visível na nossa vida no dia a dia. Amém, amados? Nós estamos na paraxá de número 24, e eu recomendo que os irmãos comprem, se quiserem, essa Bíblia. A gente tem que ter, se cada um de nós pudesse ter todas as versões da Bíblia que existe, era melhor. Mas essa aqui, para quem tem a vista boa, para quem usa um óculos que está enxergando, ela é boa porque ela está dividida em porções. As 54 porções estão divididas, né, para os irmãos lerem. É a Bíblia judaica completa. Não é que você vai jogar fora a João Ferreira de Almeida, negativo. Mas ela é boa que ela está separada em porções. Paraxá Vaikra, que traduzido para o português é E chamou. Ela inicia-se no capítulo 1, a partir do verso 1, até o capítulo 5, verso de número 26. Essa paraxá, amados, vai tratar, na realidade, a grande parte do livro de Vaikra, que é Levíticos, foi traduzido na João Ferreira de Almeida, chamado de Levíticos. Ele vai tratar das leis do Eterno. Nós já passamos lá, em Êxodo Shemot, no 20, ali, várias leis, vários mandamentos que o Eterno, prescreveu, mas principalmente nessa porção, o Eterno vai tratar sobre os sacrifícios, aquilo que nós devemos oferecer a Deus pela nossa culpa, pelo pecado, a oferta, as várias ofertas, as 5 tipos de oferta, mais precisamente falando, 5 tipos de oferta que o Eterno, naquela época, exigia do seu povo. Eu sei que a grande maioria dos irmãos não sabe quais são elas, até porque nós não tínhamos esse costume de observar a Torá. O nosso negócio é abrir de Hadashá, Novo Testamento, Reteté e etc. Não estou dizendo que aquilo não seja pecado, não. Mas o que liberta, até no mundo, na vida secular, o pessoal usam afirmar, e é verdade, no sentido material, conhecimento liberta. Porque quando você sabe costurar, você não vai pagar para uma pessoa fazer roupa para você. Quando você sabe cozinhar, você não vai pagar, a não ser que você esteja doente ou esteja já com a idade avançada, tem condições, vai pagar uma pessoa. Mas quando a gente pode, a gente faz, porque a gente tem o conhecimento, sabe como fazer. Então isso traz liberdade. Quando a gente não sabe resolver um problema, a gente tem que pagar quem sabe para poder resolver para nós. Sim ou não? Então o conhecimento liberta. Nós não tínhamos interesse em conhecer Torá, até porque tínhamos aquela ideologia plantada por Roma, não passa de uma ideologia e de uma mentira grande promovida por Satã, que a Torá, a lei é maldição, sendo que ela tem maldição sim para os rebeldes e bênção para aqueles que estão esforçando-se para obedecer. Então são esses 5
ofertas que o povo de Israel trazia ao tabernáculo para apresentar ao Senhor. Pode-se classificar em 3 categorias gerais, cada qual dividida em várias graduações e tamanho e custo. Por quê? A oferta dependia da vida financeira do ofertante, daquele que trazia. O Eterno, amado, eu fico estudando isso, lendo, para trazer o ensinamento, e vendo, mas como o Eterno é bom. Como o Eterno é majestoso. Como o Eterno faz de tudo para o homem, para o ser humano, para a mulher, para nós estarmos próximos dele. O Eterno facilita tudo. Ele dá os meios, as normas, as regras, ele cria o caminho, ele abre a porta. Tudo que a gente tem que fazer é passar por ela. Eu vejo isso quando o Eterno lida, quando lá na Paraxá, eu não me esqueço a Paraxá, mas já passamos por ela, quando o Eterno manda contar, fazer o censo, contar o povo, ele condiciona que cada um tinha que trazer meio shekel, sim ou não? Os irmãos lembram? Meio shekel. O que era rico não podia dar mais, e nem o pobre poderia dar menos. Tinha que trazer meio shekel ao santuário, lá ao tabernáculo. Mas quando chega aqui é diferente, o Eterno trata diferente. O que ele faz? Conforme a condição financeira da pessoa, é que ele ia entregar no Eterno. Ele não podia chegar ao Eterno, se ele tivesse cometido um pecado, ele tinha que trazer o sacrifício. Não há como, a pessoa transgrediu, pecou, que seja consciente ou inconscientemente, se a pessoa transgrediu o mandamento, ele tem que trazer a oferta, ele tinha que trazer o sacrifício, ele tinha que trazer o corbanot ao Eterno. A única maneira de se aproximar do Eterno após uma transgressão é por meio da substituição. Tem que alguém inocente pagar pelo pecador. O Eterno instituir essas maneiras do homem voltar, do ser humano, quando eu falo homem, estou falando de todos nós, seres humanos, voltar a ter a sua comunhão com Deus. Então vejo aqui o grande amor de Deus, em fazer tudo depende, amados, nossa parte é fazer o mais fácil. O mais fácil. Qual é o mais fácil? Caminhar numa estrada já feita ou abrir ela? Claro que é caminhar num caminho onde já está feito, não é verdade? Deus abre o caminho, faz tudo. Além de abrir o caminho, Ele coloca as pontes nos igarapés, nos penhascos, nos abismos. Ele sinaliza as placas, as curvas, os aclives, declives, tudo aonde é perigoso, aonde o limite aonde a gente deve ir, tudo está na palavra do Eterno. Tudo preto no branco, para você entender se realmente há um desejo fiel, há um desejo ardente de nós fazermos a vontade de Deus, agradarmos a Deus, vivermos para Deus. Não há como nos desviar deste caminho. Aleluia. Porque a Torá diz que o caminho é plano, é reto. Até o cego, até o louco não erra ele. Tudo isso o Eterno fez para nos aproximar
dele, para que possamos voltar a conviver com ele, para que possamos voltar a desfrutar das bênçãos e alcançar as promessas dele. Por isso não dá para a gente servir a Deus com tristeza, com pesar no coração, servir a Deus com dificuldade. Isso é falta de quê, amado? Esforço, dedicação e entrega. Esforço, dedicação e entrega não quer dizer que você vai passar 10 horas de oração, uma semana de jejum, não. A vida com Deus é como a vida com o seu marido, com a sua esposa. É no dia a dia que se aprende a agradar a Deus, a fazer a vontade de Deus. Só que a esposa, o marido vai dar motivo para você se zangar, mas Deus não dá. Embora muitas vezes zangue-se com Deus, porque eles criaram as suas próprias expectativas, sem levar em consideração que Deus é Deus, como se estivesse lidando com um ser humano, com um homem de carne e osso, ou com uma mulher de carne e osso. Não, amados, Deus não trabalha no nosso tempo, nem da nossa maneira. Deus não vê as coisas da maneira que vemos. Ele mesmo diz: assim como os céus é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais elevados do que os vossos caminhos, assim são os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos. Então, quando se trata do eterno, você tem que mudar a sua concepção, a sua maneira de enxergar, a maneira de ver as coisas, e passar a trabalhar nas nossas vidas, cada um de nós, que o melhor está sempre acontecendo hoje conosco. Porque somos nós que escolhemos aquilo que queremos, não o eterno. O que está passando na nossa vida hoje, 99,999% são o que merecemos, porque o eterno nos abençoa baseado nas nossas escolhas, na nossa obediência. É isso que a Torá nos mostra. Se alguém pensa de maneira diferente, está equivocado com relação ao Deus de Israel, com relação ao Mashiach Yeshua, que é isso que ele ensina também. Méritos, que é bênção, trabalhe na sua vida para que você seja abençoado. E a bênção é igual obediência ao eterno. Deuteronômio 28 explicita isso de maneira transparente, simples, para cada um de nós. Fora disso, do esforço, da dedicação, do prazer, da alegria, da gratidão, por servir a Deus, por ser chamado, por ser iluminado, ter a sua mente aberta, por estar saindo de Babilônia, estar em direção à terra da promessa, pela fé na obra do Eterno por meio de Mashiach Yeshua, guardando os seus mandamentos. Esse é um privilégio que foi nos dado. Então devemos nos sentir privilegiados e gratos, mesmo diante das adversidades, porque elas, como citei, é a consequência da nossa maneira de tratar a Deus, da maneira que tratamos a Deus. Bem, como eu disse, são essas categorias, são várias categorias, e o Eterno flexibiliza, porque quem não podia trazer um cordeiro, podia trazer dois pombinhos, um pombo e uma rolinha, para oferecer sacrifício pelo pecado. Mas quem podia trazer um carneiro, um bode, O Eterno flexibiliza para que todos pudessem acessar, porque mesmo se ele não tivesse dinheiro para comprar um pombo ou uma rolinha, ele podia pegar, fazer uma arapuca, pegar esse animal e trazer para o Eterno. O Eterno, o que o Eterno quer é que seja apresentado, para que ele possa conceder o perdão para a pessoa que sente necessidade de arrependimento.
Primeiro, o primeiro Corban Olá, a oferenda de elevação. Essa é a primeira, Corban Olá, que é a oferta de elevação, que é completamente consumida. Essa oferta era totalmente queimada sobre o misbeia, sobre o altar. E o Corban Minhá, a oferta de cereais. Quero que o irmão vá gravando isso na mente. Primeiro é o Corban Olã e o segundo é o Corban Minhá, oferta de cereais, que a pessoa podia trazer trigo, podia trazer cevada, né? Oferta de cereais. Ali o sacerdote oferecia sobre o altar. A qual, por causa do seu conteúdo, geralmente trazida por pessoas de poucos meios. Pessoa que tinha pouco dinheiro trazia essa oferta de cereais. O Corban Shelamim, a oferta de paz. A pessoa não tem pecado, não está em transgressão nem nada, mas ele está grato a Deus, traz sua oferta de paz. Parcialmente queimada sobre o altar, com o restante devido entregue a uns dos corranins ou dos sacerdotes. A oferta de paz, ela não era queimada toda, trazia, o sacerdote enchia a mão, né, um punhado da oferta, ou seja, um animal que foi, tirava uma parte, queimava sobre o altar, e outro ele ficava para ele se alimentar, porque o sacerdote, ele se alimenta, ele vive daquilo que o povo traz para o templo. É isso, o sacerdote vive disso, ele e a família dele. É tanto que existe a lei, né, que uma filha, enquanto ela for virgem, ela pode comer daquilo que é sagrado, porque tudo que vinha para o templo era apresentado ao Eterno, era tirado uma parte, somente as pessoas da família do sacerdote, a filha, se ela não fosse casada, ela podia comer, mas se ela fosse casada, ela não podia comer, né, da porção, porque aquilo era sagrado. Somente ao sacerdote era permitido. A segunda metade da porção discute as oferendas requeridas de ratá. A ratá é a oferta pelo pecado. Essa oferta, ela não podia ser comida. O sacerdote não podia comer dela. Aí vem a oferta pela culpa. É Acham, é a oferta pela culpa. Serem levadas com inspiração por transgressão involuntária. Porque, amados, diante do Eterno, até para uma pessoa que conhece o mandamento, até se ele cometeu um pecado sem intenção, é pecado. A pessoa tem que se arrepender. É o pecado pela culpa involuntária, que a pessoa cometeu um erro, mas ele estava andando na rua e entrou num lugar, lá tinha um defunto, ele não sabia. É uma transgressão. Se ele não é parente nem nada, mesmo sendo parente, tinha que trazer, né, tinha que fazer o rito de purificação. Então envolve essas coisas todinho. Isso pode parecer entediante para alguns, né? Esse tipo de ensinamento, mas não se incomode não, que até Yeshua voltar, nós vamos estar repetindo isso aqui tudo.
todo sábado. Então a gente vai trabalhar na nossa vida para que isso alimente a sua alma. É por isso que a gente tem que se santificar das coisas ruins, daquilo que não deve ser comido, guardar o Shabat, para que nosso espírito se eleve, para que a leitura simples da palavra do Eterno chame a nossa atenção, nos prenda a nossa mente, que a gente não fique vendo borboleta, na nossa mente, pensando lá fora, estamos aqui na casa do Eterno, porque é isso, amado. Quando a gente está elevado espiritualmente, a gente se volta para a palavra, é aquilo que a gente leu lá no Sidur, a nossa alma passa a ter prazer nas coisas do Eterno, aquilo chama a nossa atenção, para outros, mas para nós, por causa da nossa elevação espiritual, por causa da comunhão que estamos tendo com o Eterno, isso nos prende, nos cativa, nos prende a nossa atenção. Se a gente está na igreja e alguém está falando das coisas do Eterno e a nossa mente não está presa ali, a gente não está aparecendo mensagens, coisas, o Eterno mostrando para a gente algumas coisas que mostra através daquilo que os outros estão ensinando, é porque nós estamos apenas fisicamente naquele lugar, nossa alma está vagando, a nossa mente está vagando em outros territórios que não é do Eterno. Isso é perigoso. Se isso está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã, é tempo de você se esforçar, porque isso é uma condição perigosíssima na nossa vida como servo de Deus. Não devemos estar assim. A palavra do Eterno tem que ser agradável ao nosso paladar, à nossa boca. Qual é a boca da gente no sentido auditivo? Nossos ouvidos, e agrada a nossa alma. Se a palavra de Deus não chama a nossa atenção, é porque nós não estamos vivendo uma vida de comunhão com Ele. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos, tem gente que só congrega quando o pastor está, ou quando dá certo, quando tem outro irmão, outra pessoa dirigindo, não comparece no serviço. Essas pessoas têm que ser notadas. Amado, a gente só pode perder um serviço de Shabat se no caso estamos na roça, chuva demais lá, a gente não tem carro, tem moto, não tem uma capa de chuva, aí tudo bem, dou razão para o irmão ficar em casa, a irmã, mas caso contrário, tem serviço, não vou não, o roxo não está, só está o fulano de tal, não vou. Isso é pecado. Você não está servindo ao líder, está servindo a Deus. Não importa quem esteja lá, está falando do Eterno, está conduzindo o trabalho, temos que estar presente. Isso é rebelião, isso é desobediência. E aí a pessoa quer mudança de vida, quer bênção, quer que os outros amem ele. Se ele não ama a Deus, se ela não ama a Deus, não vai acontecer nada não, amado. As pessoas vivem até hoje brincando, 10, 15 anos brincando. Não, amado, somos nós adultos maduros. Quem deve brincar é a Mary, o Isaías, mas nós não. Somos adultos, maduros, temos que nos decidir. Se você não quer servir a Deus de todo o coração, você serve a Deus quando dá certo, esse não é o seu lugar, essa não é a sua comunidade.
Procure um lugar onde você se encaixe, onde tem muita gente do seu tipo, né? Porque você vai viver melhor e não vai atrapalhar os outros que estão com um propósito sincero de servir a Deus. Você, pessoa que quer comer o que quer, vestir da sua maneira, mesmo que isso cause escândalo para a igreja, traga má fama, falar o que quer, etc, etc, você tem que procurar um lugar para você onde isso é normal. Aqui não é normal. Normal para nós é guardar os mandamentos, é nos esforçar para servir o Eterno, é cada dia nos esforçarmos para ser melhor, com nós mesmos diante do Eterno, reconhecer os nossos erros e tratá-los individualmente, sem passar isso para a comunidade, porque a comunidade não tem nada a ver com meus erros, ou tem? Não. Eu tenho alguma coisa a ver com seus erros? Não. Então eu tenho que lhe tratar com os meus erros pessoalmente, como cada um dos irmãos e irmãs. Tem gente que tem tanto tempo que serve a Deus e não entendeu ou não quer entender, esses fatos que são extremamente relevantes para nosso crescimento espiritual, amados. Relevantes. Eu sempre sou grato ao Eterno pela minha mulher, porque ela sempre, mesmo nós estávamos onde a gente estava, com o conhecimento que tinha, mas ela sempre zelou daquilo que é santo e que é sagrado. Esse deve ser o nosso intuito, mesmo, é claro, a gente nunca vai ser perfeito, aos olhos das pessoas, podemos até ser perfeito aos olhos de Deus, mas é difícil ser perfeito aos olhos das pessoas, mas nós temos que dar o nosso melhor, não nos acomodar no erro. Isso é louvável diante dos olhos do Eterno. O que aconteceu com Davi, quando ele foi repreendido, quando ele viu o seu erro, ele foi pagar o preço. E eu acho lindo o que ele diz, quando o Eterno manda o anjo, que o anjo começa a matar os judeus em Jerusalém, judeus não, os israelitas. A oração dele, ele diz, diante do Eterno, é essa, linda, eu acho isso lindo. Pai, seja eterno, seja a tua mão contra mim, contra a minha casa e a casa de meu pai. Quanto essas ovelhas nada fizeram. Ele assumiu o erro dele. Ele pediu que a mão do Senhor fosse sobre ele e sobre a casa do pai dele. Mas quanto o povo de Israel, não, porque eles não tinham feito nada. Porque ele sabia, o povo não tinha feito nada, era uma decisão que ele havia tomado, mesmo o Joabe, o primo dele, falando, não faça isso não é agradável ao Eterno. Ele tomou aquela decisão, mas ele pagou o preço, ele foi se humilhar, ele comprou a ira de Onã, ele foi lá, ergueu o altar, ofereceu o sacrifício, e o Eterno aplacou a sua ira. É assim que a gente tem que fazer, amados. Identificar os nossos erros. Se não somos capazes, olha, se você não é capaz de ver os seus erros, Deus, o Eterno, vai levantar até os que são mais errados do que você para repreender você. Não quer ser repreendido por ninguém? Acha ruim ser repreendido? Então te conserta. Porque se você não se consertar, se a palavra do Eterno aqui, diante do Eterno envia ao meu e ao seu coração, não for suficiente, ele vai levantar até o ímpio para esfregar o teu pecado no seu rosto, para você se converter, para mim me converter. E Baruch Hashem por isso, não é verdade? Amém. Bendito seja o Eterno que permite essas coisas acontecer, para que nós possamos nos arrepender e nos converter do nosso pecado. Pessoa que fica tiririca quando ele é repreendido, quando alguém repreende ele, chama a atenção, mas é isso que a palavra diz. Tu vê o teu irmão no erro, vai até ele, repreende,
Mas tem gente que não gosta. Se você não gosta, amado, se você se sente mal, então viva em santidade. Pratique o que é certo, tanto aqui no meio do santo, como lá onde você esteja trabalhando, morando, convivendo com quem quer que seja luz e seja sal. Agora o crente é sal no meio dos sal, mas quando sai do meio dos que é sal, quando ele está no meio dos isípicos, ele é isípito também. Ele é luz no meio da luz, mas quando está no meio dos que estão em escuridão, ele se torna escuridão. Não serve a Deus, não conhece a Deus, está preso no Egito ainda e precisa de fazer techuvá, se arrepender, converter o seu coração pecaminoso. O Eterno o abençoará. E chamou, capítulo 1, verso 1 de Vaikra, Levíticos, e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando algum de vós oferecer oferta, ao Senhor oferecerás a sua oferta de gado, isto é, do rebanho de ovelha. E sua oferta, holocausto de gado, oferecerá o macho sem defeito. A porta da tenda da congregação oferecerá da sua própria vontade perante o Senhor. É da vontade. Eu estou no Shabat hoje porque eu quero estar, porque eu quero aprender, porque eu quero louvar o Eterno, porque eu quero redobrar as minhas forças, me elevar, quero cumprir essa mitzvah maravilhosa. É eu que quero. Eu não vou lá ver pastor, eu não vou lá ver o roxo, não vou lá ver fulano, fulana. Eu vou servir ao Eterno, juntamente com os servos que estão servindo o Eterno. Se essa não for a intenção sincera, para que vir? Vai ser sacrifício de tolo, como disse o nosso razão Davidson, fica em casa dormindo, amado, vai ser melhor, com certeza, para nós e para você, porque se você vier assim, o Eterno vai puxar a tua orelha. Por quê? Porque Ele quer que você se levante de entre os mortos, para que o Mashiach esclareça a sua vida. O Eterno, nós entendemos por meio da palavra que Ele segue a maneira de servir a Deus, segundo a Torá, não é da maneira que eu quero. Os irmãos já entenderam isso? Não é da maneira que a gente quer, amado. Não é esse oba-oba da vida pentecostal, da cristã, dos evangélicos, não. Existem padrões a serem seguidos. Por quê? Porque o Eterno estabeleceu. E quem não gosta de regras se ofende muito com isso. Mas esses padrões não nos mantêm aprisionados dentro de uma caixa, de uma jaula, de uma gaiola. Não, pelo contrário. Esses padrões são para liberdade. Esses padrões, mandamentos, leis que nós encontramos nas Escrituras, são na realidade liberdade para o novo homem, para a nova mulher, que segundo o Eterno está sendo formado no Mashiach Yeshua. Agora a pessoa que quer fazer a sua vontade, a vontade da carne, se ofende, acha difícil. Claro, amado, quem quer fazer a sua própria vontade, acha difícil. Um homem que é solteiro, que quer viver da sua maneira, sem prestar conta a ninguém, vivendo da sua maneira, pessoa que quer viver da sua maneira, não se casa, não é verdade? A mulher que quer fazer a sua vontade,
toda a vida, ela não tem que se casar, e o homem também não. Pessoa que está disposta a se casar tem que colocar na cabeça que não vai fazer o que quer, né? Principalmente a mulher, porque segundo para nós aqui, para nós que servimos o Eterno, as Escrituras entregam a mulher está sujeita ao marido, claro, dentro da lei do Eterno, para obedecê-lo, como o homem está sujeito ao Mashiach para obedecê-lo, e como o Mashiach está sujeito ao Eterno Todo-Poderoso para obedecê-lo. Existe aqui uma hierarquia. Não é que a mulher é escrava, né? Como eu não sou escravo do Eterno, de Yeshua, minha mulher não é escrava. Yeshua também não é escravo do Eterno, mas isso nós fazemos voluntariamente, reconhecendo a superioridade daqueles que estão acima de nós. A mesma coisa se aplica à vida espiritual. Se você não respeita a autoridade do Eterno sobre a sua vida, você vai fazer, vai viver, vai comer, vai falar, vai repousar no dia que você vai fazer as suas regras, e as nossas regras já está comprovado que elas não funcionam quando o relacionamento se trata do relacionamento do ser humano para com Deus. Deus é maior que nós? Sim. Então é sempre o maior que dita as regras, sim ou não? Sim. Está até escrito na palavra que o maior é que abençoa o menor. É assim que funciona. E muitas vezes a gente não quer aceitar isso. Na vida conjugal também a mulher muitas vezes não quer aceitar isso. Muitas vezes abre a boca, xinga o marido, ofende, chama disso, daquilo. Isso é pecado, amado. Isso é transgressão. Ah, não, mas o camarada fez isso, fez aquilo. Quem é você para julgar? Quem é você para estar falando isso e aquilo? Um texto que é usado para botar isso na nossa cabeça, e muitas vezes a pessoa vê um mal feito do fulano, cabra safado, isso e aquilo, oh, que mulher sem vergonha. Isso não é para nós, isso é de ímpio, isso é amaldiçoar a pessoa. E o que o Rabi Shaul diz? Abençoais e não amaldiçoeis. Quando você xinga alguém, você está amaldiçoando. O anjo do Senhor, Gabriel? Não, Miguel, quando contendia com Rassatã pelo corpo de Moshe, ele diz o quê? O Senhor te repreenda, Satanás. Rassatã, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Ele não usou de maldição. Vamos ter cuidado, amado. Muitas vezes nós nos perguntamos, mas por que acontece isso comigo? Por que ele e ela está passando por isso e etc. Queridos, nada acontece por acaso na nossa vida. Ou estamos sendo testados como Iov, ou está acontecendo por causa da nossa língua, por causa das nossas ações. É isso. E aí fica dando uma de coitadinho, de coitadinha. Mas o erro está sempre na gente, porque Deus não erra. Deus não erra. O apóstolo Paulo disse que todas as coisas cooperam ou contribuem para o nosso bem. Então estou passando por isso, eita, é ruim, mas é bom, porque Deus está quebrando meu orgulho, ou quebrando a minha soberba, ou quebrando a minha dependência de mim mesmo, e etc, etc. Existe N
inúmeros motivos, se a gente parar para analisar pela ótica de Deus. Porque não queremos seguir as regras, porque achamos isso, porque achamos aquilo, porque achamos aquilo outro, e aí a vida vai passando e a gente vê de estar desfrutando de bênção, se fizéssemos aquilo que o Eterno tem nos prescrito, estamos sendo amassados, né? Por causa da dureza do nosso coração. A sua oferta de holocausto de gado oferecerás macho sem defeito, à porta da tenda da congregação oferecerás da sua própria vontade para o Senhor. Porá sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Amada, trazia, seja lá o cordeiro, o cabrito, o animal, quando chegava na porta da tenda, ele botava a mão ali sobre o animal e confessava as suas transgressões. E o Eterno, e os pecados daquela pessoa, a culpa da pessoa era transferida para aquela vida inocente. Claro, não podia estar doente o animal, não podia ser aleijado, não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ter uma sarna, não podia ter uma verruga, tinha que ser perfeito, saudável. E aí o pecado era transferido para aquele animal, e o animal era imolado, e o Eterno recebia a vida daquele animal em troca da vida da pessoa que havia cometido a transgressão. Depois de degolar o bezerro, porá o Senhor, perante o Senhor, os filhos de Arão, os sacerdotes, ofereceriam o sangue, aspergiram o sangue em redor e sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e partirá nos seus pedaços, e os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo, e também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça, o rendelho, sobre a lenha que está no fogo, em cima do altar. Até para o sacrifício em cima do altar, o sacrifício em cima do altar era colocado em ordem. Não era pegar os pedaços e daqui o sacerdote está jogando lá em cima do altar, não. Era colocado em ordem. É assim que se serve a Deus, amados. Em ordem, é decência, é pureza, é pudor, é tsiniut em hebraico, que é a modéstia. Tanto para nós homens como para as mulheres, temos que se vestir com modéstia, com pudor. E a gente quer servir a Deus, como diz, levando na cara dura aí. Quando dá, eu cumpro o mandamento. Não dá, eu não cumpro. Eu não tenho dinheiro para comer, não tenho dinheiro para comprar o frango, a carne, então eu vou comer uma calabresinha. Quando der, eu como o que é caché, né? Isso são os rebeldes, isso é rebelião. Se não tem dinheiro para comprar aquilo que é caché, compra um arroz e feijão, que é caché. É assim que o santo, aquele que ama o Eterno, faz assim. Isso é provar, amado, provar que nós tememos ao Eterno. Foi o que Abraão fez quando o Eterno pediu o filho dele. Ele podia dizer: mas Eterno, eu esperei 20 anos, ou 25 anos, para o Senhor me dar esse filho, agora o Senhor não está me pedindo o meu filho, meu único filho, que o Senhor sabe que eu amo, né?
Espera eu ter outro. Quando eu tiver outro filho, aí eu te dou esse aqui. É a mesma coisa da pessoa que espera tempo bom para servir a Deus. Quando dá certo, aí está aqui minha oferta, está aqui meu dízimo, eu vou para o serviço do Shabat, né? Eu vou comer caché, eu vou guardar as festas, quando der certo. Quando já tem o irmão fulano guardando, a irmã fulana, o ciclano, tem muita gente já praticando, o camarada está se acomodando, se auto-sabotando, se amaldiçoando, porque transgredir mandamento é igual maldição, amado, é igual miséria. Quem quer viver miserável? Tem alguém aqui que quer passar o resto da vida miserável? Se você quer isso, continue transgredindo, continue servindo a Deus pela metade, continue deixando a sua carne mandar na sua vida. Você vai servir a vida toda miserável, desgraçado, infeliz, rejeitado, porque o Eterno vai botar no coração dos santos repúdio contra você, porque você conhece, sabe e não faz, está excluído pelo próprio Eterno. É assim que o Eterno faz. Quando a pessoa conhece o mandamento e vive transgredindo ele deliberadamente, voluntariamente, ele é excluído espiritualmente. Tem pessoa que não faz falta na congregação? Tem pessoa que não faz falta? Tanto faz ele estar ou não, a gente não sente falta. Por quê? Ele não faz mais parte. Espiritualmente está separado. Quer dizer que ele está condenado? Não, se arrepender e se converter, volta a fazer parte. Mas tem gente que quando falta no culto, vai uma falta grande, parece que tira, sai. A igreja tem 20 pessoas congregando. Quando falta aquele irmão, parece que faltou 3, 4, 5 pessoas. Por quê? Por causa da união que ele tem espiritual, da vida de Kadoshá que a pessoa está vivendo. Ele traz, ele contribui para o serviço do Eterno. Ele soma, ele está unido, a sua alma, verdadeiramente ele faz parte do corpo do Mashiach Yeshua. Você não sente falta do pé do outro, da mão do outro, né? Do olho do outro, do ouvido do outro, porque você tem os seus. Mas se faltar um membro do seu corpo, você pode ser o dedo mínimo aqui, você vai sentir falta. O corpo vai sentir falta. Assim é cada pessoa que está espiritualmente ligado, vivendo os mandamentos, se esforçando, não se aperfeiçoou, não sabe tudo, mas aquilo que ela sabe, aquilo que ele sabe, está se esforçando, ela está se esforçando para fazer sempre melhor, vencendo a si mesmo, vencendo os conceitos e visões do passado, impondo o reino de Deus na sua vida. Essa pessoa faz falta. A gente sente falta dessa pessoa na congregação, mas tem pessoa que não sente falta. Não é porque a gente não ama, não, amado. Não é porque a gente não ama. É porque a pessoa é que se desliga. A pessoa é que se afasta espiritualmente por causa da sua rebelião deliberada. Não permanece, né? Na casa do Senhor. Se vê a pessoa que está permanecendo, é porque ele ainda está vivendo uma vida de fidelidade, querendo ser santo mais, querendo ajustar. A gente tem que ter cuidado com isso, amados. Temos que ter cuidado com isso. Depois de degolar o bezerro perante o Senhor, os filhos de Arão, o sacerdote, oferecerão o seu sangue, expangirão o sangue sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então explorará e colocará em ordem os pedaços, porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-á com água, e os
sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Isso aqui é a oferta de olá. Se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelha ou de cabras, para o holocausto oferecerás um macho sem defeito, e o degolhará ao lado do altar, que dá para o norte. Perante o Senhor, os filhos de Arão e os sacerdotes expingirão seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirão nos seus pedaços, como também a sua cabeça, o seu rendelho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, a fressura e as pernas lavar-se-á com água, o sacerdote tudo oferecerá, e queimará sobre o altar holocausto de oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. A sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rola ou de pombinhos. O sacerdote oferecerá sobre o altar e tirar-lhe-á a cabeça e queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na base do altar, e o seu papo com as suas penas tirada e lançada junto ao altar para o lado oriental, no lugar da cinza. Fendê-la junto às suas asas, porém não a partirá. O sacerdote queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo, holocausto, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então, tanto o bezerro como o cordeiro, como o cabrito, como a ave, tudo o Eterno recebia como cheiro suave, era agradável ao Eterno. Gênesis, Bereshit, capítulo 4, do verso 3. Quem é que tem uma Bíblia aí para ler? Quatro, verso 3, melhor dizendo. Verso 3, eu acho que é o 3 ou 5, se eu não me engano. Verso 4 diz: E foi no fim de dias, e Caim trouxe uma oferenda ao Eterno do fruto da terra. E Abel trouxe também os primogênitos das suas ovelhas e das gorduras destas. E Abel trouxe também dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura destas. E o Eterno voltou-se para Abel e sua oferta. Mas para Caim e sua oferenda não se voltou. E Caim irou-se muito e descaiu. Amém. Amém. Está vendo o que foi que aconteceu? Depois de dias, quando estava maduro e entendido, eles trouxeram oferta ao Senhor. O Eterno atentou para, primeiro, revela e sua oferta. Está entendendo? Primeiro o Eterno atenta para a pessoa, depois para a oferta. O Eterno não é que nem nós. Uma pessoa está nos enganando, está dando algo, a gente olha só para o que ele dá para a gente, porque nós não podemos ver o coração da pessoa. Muitas vezes a gente é enganado, a pessoa está dando aquilo com segundas intenções e a gente está inocente, porque não conhece o coração da pessoa. Mas o Eterno, como é que ele trata a gente? Primeiro ele olha para o indivíduo que está dando. Quando você vai dar oferta, primeiro ele olha para você, para ver se é com o coração sincero. O que foi que aconteceu? O Eterno aceitou a oferta de Revela? De Abel aceitou, mas ele aceitou a oferta de Caim? Não aceitou.
Porque Caim não fez aquilo de coração sincero, voluntariamente. E a prova disso, porque, amado, não adianta eu oferecer a coisa para Deus para mim ser aprovado, para Deus cumprir o meu interesse, para Deus fazer aquilo que eu quero. Era isso que Abel queria, ou que Caim queria. Caim queria ser aprovado, elevado, honrado. E como nós podemos provar isso? Quando ele se entristeceu por ser rejeitado. Quando o Eterno não atentou, não recebeu a oferta dele, ele irou-se e caiu o seu semblante. Sim ou não? Sim. E foi tanto que ele acabou ceifando a vida do seu irmão, o primeiro homicídio. Não dá, amado, para servir a Deus quando a minha vontade está em primeiro lugar. Quando eu quero fazer o que eu quero, quando eu quero falar o que eu quero, quando eu quero comer o que eu quero, quando eu quero vestir o que eu quero, quando eu quero ir para onde eu quero, não dá para servir a Deus. Tudo que uma pessoa que quer viver crente, um pé na comunidade, um pé lá fora, no Egito, essa pessoa está buscando o seu interesse, em tudo que ela faz não é recebido, está aqui. Caim tinha o mesmo conhecimento de Abel acerca do Eterno? Sim ou não? Sim. Claro, tinha o mesmo. Não era o mesmo pai, a mesma mãe? Não viviam juntos? Como é que uma pessoa vive junto, vive na casa do pai e da mãe, vive junto, o pai e a mãe servem ao Eterno, e essa pessoa não serve? É por quê? O seu irmão agradou a Deus, ele não agradou por quê? Porque o seu coração não se interessava por aquilo que era da parte do Eterno. Então muitas vezes você vê o marido ou a mulher é fervorosa, é dedicada, mas o marido, por quê? Não congregam na mesma igreja, não tem todos o mesmo ensinamento, não participam todos do mesmo pão espiritual, não bebem todos da mesma água, ou deveriam beber. Por que o fulano é assim e a mulher não, ou vice-versa? Porque o seu coração não é sincero naquilo que faz para o amado. Não importa o tamanho da oferta, acabamos de ver aqui, o importante é o coração voluntário, fazer com amor, fazer com dedicação, sem buscar o seu próprio interesse. Porque não precisa você abrir a boca e dizer, pai, eu estou dando esse dízimo aqui, mas eu quero isso, eu quero aquilo. Não, só basta pensar. Porque Deus conhece o coração, Ele sonda o coração e prova os rins, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, Abel foi rejeitado, porque ele não tinha um coração sincero, porque ele estava oferecendo ali, mas ele estava buscando os seus interesses. Quanto concorda com isso? Sim. É isso, amados. Nós temos que ter cuidado com isso na nossa vida. Porque até com as pessoas. Você está ajudando fulano por quê? Você está fazendo isso por quê? Qual é a tua intenção? A gente tem que nos examinar. Examine-se, o homem, diz o Rabi Shaul, examine-se o homem a si mesmo. Não quer que os outros fiquem dando pitaco na tua vida espiritual, chamando a tua atenção, puxando a tua orelha para o teu bem? Não gosta? Examine-se cada dia, à luz da palavra, e corrija, faça ticum, se corrija, faça retificação. Não vai ter ninguém pegando no teu pé, mas louvando ao Eterno na tua vida, dizendo, rapaz, mas aquele irmão é um exemplo, rapaz. Aonde ele chega, ele leva shalom, leva paz, ele compartilha as coisas, ele guarda mesmo os mandamentos.
Se não tiver aquilo que a Bíblia diz, ele come feijão e arroz, bebe até chibé, mas guarda cachirute. Ele deixa de ganhar dinheiro, mas fica sem guarda o Shabat. Quem de nós não quer ter uma vida assim, onde o Senhor olhe para o nosso testemunho e louve o Eterno pela maneira da nossa santidade? Tem alguém aqui que não quer isso? Porque eu quero ser uma pessoa que sirva de exemplo para os outros, para a glória do Eterno. Aleluia. A gente tem que ter cuidado com isso. Isso é um cuidado pessoal, amados. É um cuidado pessoal que você, eu, nós temos que ter com o nosso santuário, para a nossa oferta, para o nosso louvor, para nossas orações serem aceitas diante do Eterno. Quem é que não quer dobrar o joelho e orar e o Eterno responder? Todos nós queremos, sim ou não? Sim. Mas existe uma contrapartida. Deus manda e você faz. Deus ordena e a gente obedece. Se obedecermos, também quando clamarmos, Ele vai dizer: eis-me aqui. E o próprio Eterno diz: eles estarão ainda clamando, e eu vou dizer: eis-me aqui. Mas quando Ele fala, e a gente diz: eis-me aqui, Senhor, Renini, eis-me aqui. O que Abraão sempre falava, quando o Eterno chamava ele dizia sempre, não sei se os irmãos se lembram dos textos, mas Abraão sempre dizia para o Eterno: eis-me aqui. Pronto para obedecer, não para arrumar subterfúgios, para não fazer aquilo só porque não é agradável. A questão aqui, servir a Deus, não é, amado, servir, a gente sempre repete isso, servir, quem serve não está fazendo a sua vontade. É a mesma coisa que quem trabalha, você é assalariado, você foi trabalhar diário, você não foi para lá fazer a sua vontade, vou fazer a vontade daquele que lhe contratou. As pessoas não entendem isso. Você se tornou servo, filho, você está debaixo da autoridade do Pai, e pronto, acabou, você é filho. Se você merecer taca, você vai apanhar. Se você merecer elogio, bênção, não vai ter quem tire você da bênção. Mas se você merecer taca, não vai ter quem livre suas costas da punição, do castigo, porque ele virá para o nosso bem, para o bem. Bendito seja o nome do Eterno. Levítico 5. Quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja por quem viu ou porque soube, e se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Preste atenção, isso aqui é um pecado de blasfêmia, amaldiçoar o Eterno, tipo assim. Aí, se a pessoa ouvir, ver, ouve, e não denunciar a pessoa que blasfemou, essa pessoa levaria sobre ela a iniquidade, se tornaria culpado. Se a gente vê um irmão pecando, e você conhece o mandamento, não repreender ele, a gente está pecando. A gente está pecando, é o que está aqui. Os irmãos conseguem entender? Entenderam? Vou ler de novo, os irmãos prestem atenção. Quando alguma pessoa pecar, começa logo, quando uma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, ele ouviu uma voz de blasfêmia, está pecando ainda, vai dizer por que está pecando, de que foi testemunha, ele foi testemunha, seja ouvindo ou porque soube, alguém contou. Se não denunciar, então levará a sua iniquidade, se tornará culpado.
Quando alguma pessoa tocar uma coisa imunda, seja de corpo morto, seja de fera imunda, seja de corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo será ele imundo e culpado, sem saber. Tinha que levar a oferta, o corbanot, e apresentar e cumprir o rito que o Eterno estabeleceu. Hoje, amados, nós não temos isso. E por que você está ensinando? Porque isso vai continuar acontecendo no Olam Rabá. Não afeta pelo pecado, né? Pela culpa isso não vai existir. Somente o afeta pelo pecado, pela culpa, pelo pecado, é que eu sei que não vai ter, porque Yeshua substituiu isso. Mas as outras vão ter oferta de gratidão, as outras demais vão ter. Por quê? Será que alguém não vai cometer erro no Olam Rabá, ou no Olam Rabá não, no reino messiânico? Vai. Só que não serão erros que nem o erro que só é necessitava do Mashiach Yeshua para poder redimir, porque esse sacrifício, segundo a maioria dos estudiosos, ele foi substituído, e baseado no que diz lá em Hebreus, que Yeshua com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre todos aqueles que nele creem e obedecem o mandamento do Eterno. Então, isso sim, mas a gente precisa aprender. Para quê? Para que na hora que a gente cometer um erro, mesmo que a gente não sabia, que era pecado, eu fiz isso, rapaz, eu não sabia. Porque tem coisa, amado, que a gente está praticando, e a gente está praticando, muitas vezes a gente sabe que o Eterno não gosta daquilo, mas a gente está adormecido. Daí de repente, no meio de uma palavra, de um ensinamento, de uma canção, ou mesmo você está tranquilo, bem, é revelado, os seus olhos são abertos com relação àquilo. E aí muitas vezes até as pessoas ficam assim, mas ontem tu estava assim, ontem tu estava assim, assado. Mas queridos, é assim mesmo. Se o trabalho de santificação está sendo feito na nossa vida, cada dia a gente vai ver com mais clareza, porque a vida do justo é como a luz da aurora, diz o salmista, vai clareando, clareando até se tornar dia perfeito. Essa é a nossa vida. Então cada tempo que a gente passa na presença do Eterno, a gente tem que ver as coisas as quais nós não estamos agradando ao Eterno segundo as Escrituras, porque o propósito meu particular não é impor nada a vocês, não, eu vou impor a mim e ensinar para vocês o que a palavra de Deus diz, e eu vou pegar e vou impor na minha vida, cuidar de mim, porque até é um dever de quem lida numa comunidade, como disse o Rabi Shaul para Timóteo, guarda a sã doutrina, porque fazendo assim, tanto salvará a ti quanto os que te ouvem. Então, aplicar na minha vida, claro, eu vou ensinar os amados irmãos e irmãs aquilo que estou praticando, aquilo que desejo praticar, que ainda tenho que praticar, mas não é impondo a minha vontade aos amados de maneira nenhuma, mas esperando que cada um se conscientize individualmente que o melhor a ser feito é obedecer o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Então a pessoa, se contaminasse com uma coisa dessa, ele tinha que levar o seu corban, a sua oferta, para receber o perdão e assim poder servir o Eterno, poder ter acesso às promessas, porque o pecado, amado,
que seja voluntariamente ou involuntário, o que acontece? Ele nos separa de Deus, sim ou não? Sim. Vossos pecados faz divisão entre vós e vosso Deus, a fim de que ele não vos ouça. Isaías 59, Isaías 59, afirma isso. E quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento, lhe for oculto, e souber depois, culpado será numa dessas coisas. Então, olha, você prometer algo para uma pessoa, fazer promessa para uma pessoa, prometer, você se torna responsável. Diante do Eterno, a pessoa se torna responsável. E se a pessoa não cumprir, ele se torna culpado. É pecado prometer e não cumprir. Você prometeu fazer isso, e tem testemunha que ouviu você prometendo, se comprometeu, tipo assim, se comprometeu a contribuir, a ajudar, levantar uma oferta, irmão, levantar uma oferta, aí irmão vai dividir, eu vou dar R$1.000, aí o outro diz, não, eu vou dar 500, o outro, cada um tem que cumprir o que prometeu, se vire nos 30, cumpra, porque diante dos céus foi registrado o seu compromisso. Por isso que Yeshua diz, tem que ser sim, sim e não, não, que passa disso é de procedência do maligno. Se fez o teu voto, cumpra. Se fez o compromisso, cumpra. Mas eu não estou, você não, ninguém obrigou você a fazer o compromisso. Alguém pôs a faca no teu pescoço, Ninguém fez o compromisso, cumpra. Aí existem os dois extremos, tem aqueles que prometem e não cumprem, e tem os que nunca prometem, que nunca fazem parte, que nunca estão dispostos a assumir um compromisso, porque já pensam em fracassar, já pensam em errar. Amados, nenhum nem outro, então, o que promete e não cumpre está igual aquele que nunca se responsabiliza por nada. É tão fracassada, tão derrotada essa pessoa que não se acha em condições de firmar um compromisso e se sacrificar, porque quando a gente faz um compromisso, a gente tem que estar disposto a se sacrificar para cumprir o prometido. E se não cumprir, está em pecado diante do Eterno. Isso é as Escrituras Sagradas. A pessoa que, se ele jurou ou se comprometeu, seja para fazer o mal ou o bem, será culpado. Será, pois, que culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu. Uma fêmea de gado miúdo, ou uma cordeira, ou uma cabrinha, pelo pecado, assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não houver recursos para o gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para a expiação do pecado e o outro para holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para a expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não partirá.
e do sangue da expiação do pecado expungirá sobre a parede do altar, porém o que sobejar daquele sangue expungirá-se-á à base do altar, expiação do pecado é. Do holocausto, né, da oferta olar de elevação, o sacerdote vai arrancar a cabecinha do pombo. Mas já da oferta pelo pecado, não separa. Por quê? Só o Eterno sabe. Mas o mandamento é não separar, é só deslocar, né, o pescocinho do bichinho para ele morrer. Do outro fará holocausto, uma oferta, conforme o costume, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ela será perdoada. Baruch Hashem. Porém, se sua mão não houver recurso para 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima incenso, porquanto é expiação do pecado. Já a oferta de manjar, né, a oferta de paz que a pessoa trazia de flor de farinha, já podia botar o incenso. Mas como isso aqui é pelo pecado, pela culpa, não lhe porá incenso, e nem azeite, porque essas duas, a oferta de paz, oferta de gratidão, que é traduzida, a pessoa botava azeite e incenso, o sacerdote botava para oferecer ao Senhor. Já isso aqui, como é pelo pecado, não coloca nem azeite nem incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometeu uma transgressão e pecar por ignorância as coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor pela expiação um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para a expiação da culpa. E assim restituirá o que pecou nas coisas sagradas, ainda lhe acrescentará a 5ª parte, dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, para a expiação por ele, ser-lhe-á perdoado. Essas coisas sagradas, as coisas santas aqui, aquilo que é o utensílio do santuário, né? Tudo que passava por santuário, passava pela tenda ali, a oferta, seja ela qual for, que era trazida, das primícias, de oferta de manjares, oferta de libação, todas elas que chegavam ali no santuário, que era pegado, que era apresentado ao Eterno, se tornavam sagradas, como todos os utensílios do tabernáculo eram sagrados. E se uma pessoa tocasse aquilo, pecava contra o Eterno, porque não era permitido senão aos filhos de Levi, e mais precisamente a família de Arão, o sacerdote. E a pessoa tinha que acrescentar 1/5 do valor daquele objeto para poder o seu pecado, ainda mais o animal que era trazido, para que seu pecado fosse perdoado. Se alguma pessoa, verso 17 do capítulo 5, pecar e fazer contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a sua estimação, para expiação da culpa. O sacerdote por ele fará expiação do erro que cometeu sem saber, esse-lhe-á perdoado. A expiação da culpa certamente se faz culpado. A expiação de culpa certamente se fez culpado diante do Senhor, mesmo sem a pessoa saber. Mas é porque as pessoas,
Com certeza. Isso é porque houve um mandamento, quando a pessoa toca... Não está vigilante. Né? Aí quando pensa que não, já tocou num rato morto dentro de casa. Porque Deus não vai cobrar uma coisa da pessoa se a pessoa não confia e não sabe. Não tem como. Isaías é a Haftará dessa Torá, ou dessa Paraxá, dessa porção, se encontra em Isaías, capítulo 43, do verso 21 a 44, 23. A referência, nós vamos estar lendo, quero que o Deus leia aí para nós, Mateus, capítulo 5, Mateus capítulo 5, do verso 23 ao 30. A palavra de Deus é que nos responsabiliza. Pode ler. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem apresentar a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda e sejas lançado na prisão. Amém. Já terminou até o 30? Não, é até o 30? É. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Amém. Isso é a conexão, né? A questão da oferta. O guarda está levando a oferta para o Eterno e lembrar que ele tem alguém que tem alguma coisa contra ele, tem que se reconciliar. Se a reconciliação depende de você, né? Porque tem muitas vezes que a pessoa não quer se reconciliar com a gente. Você quer se reconciliar, quer atar, quer pedir perdão, mas a pessoa não. Aí pronto. Quando você perdoa, quando você busca perdão e a pessoa não perdoa, a culpa está sobre quem não perdoou, porque o Eterno conhece o seu coração. A mesma coisa que você liberar perdão para a pessoa, perdoar ela e ela não se sentir perdoada, o problema é dela, né? A gente já liberou perdão. Temos que fazer a nossa parte, não tanto no sentido de perdoar quanto de sentir perdão, de dar perdão ou de pedir perdão. Depende de nós para mantermos o nosso relacionamento em dias com o Pai. Tudo isso aqui envolve o nosso relacionamento com Deus. Se o teu olho te fizer pecar, se o teu pé, se a tua mão te fizer pecar, seja radical. É melhor perder o pé, a perna, o olho, do que perder a comunhão com Deus, o Olam Rabá. É tão sério que Yeshua usa esse termo, não no sentido literal. Não é para a pessoa arrancar a mão literalmente, mas se você não consegue dominar a sua mão, pode até cortá-la literalmente. Se isso vai fazer você entrar no céu, ou alcançar a vida eterna, é o melhor fazer do que tendo tudo perfeito em cima de si, sofrer
a condenação eterna. Romanos capítulo 8 e a partir do verso 3 diz assim: porque se vós viverem segundo a antiga natureza, com certeza morrerão, mas se pelo Espírito continuarem a matar as práticas corruptas, viverão. Todos os que são guiados pelo Espírito do Eterno são filhos do Eterno. Do primeiro, Portanto, não há mais nenhuma condenação esperando aqueles que estão unidos com o Messias Yeshua, porque a Torá, o Espírito, produz vida, uniu com o Messias Yeshua, me libertou da Torá do pecado e da morte. Existe a Torá da vida e a Torá da morte, não é verdade? Por quê? Porque existe a Torá, a lei da bênção e a lei da maldição. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a Torá do Mashiach, a Torá da vida, me libertou da Torá do pecado e da morte. Porque é pela Torá, pela lei, que a gente tem o conhecimento do que é certo e do que é errado. A lei que diz, isso aqui é errado e isso aqui é certo. Do pecado e da morte, pois aquilo que não podia fazer, a Torá não podia fazer por si mesmo, por lhe faltar o poder para realizar, para fazer, a velha natureza corrompera, o Eterno fez ao enviar o seu próprio Filho como ser humano, com natureza semelhante à nossa, ele o fez com objetivo de lidar com o pecado, e ao fazê-lo executou a punição contra o pecado na natureza humana, para que a justa exigência da Torá fosse plenamente cumprida. A exigência da Torá é plenamente cumprida, pela pessoa do Mashiach Yeshua. Ele cumpriu e tornou isso possível para a gente também, plenamente cumprida em nós que não vivemos de acordo com o desejo da nossa velha natureza. A Torá se cumpre quando nós abandonamos as paixões, os desejos pecaminosos. A Torá é plenamente cumprida em nós. Mas segundo o que o Espírito deseja, pois quem se identifica com a velha natureza mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela, as coisas do mundo da carne. Mas quem se inclina com o Espírito tem a mente voltada às coisas do Espírito. Tem a mente controlada pela antiga natureza é morte, ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e shalom. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Deus, por não se submeter à Torá de Deus, à lei de Deus. De fato, ela não pode fazer. Deste modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar a Deus. É a realidade. Se a nossa mente não está cheia da palavra de Deus, nos apontando os nossos deveres e privilégios, o que devemos e o que não devemos,
a nossa mente vai estar dominada pelo mundo, pelas coisas carnais, e vamos sempre sermos inimigos de Deus, mesmo congregando, mesmo dentro da igreja, mas a mente é controlada pelas coisas. O Rabi Shaul está falando aqui para quem, amados? É com os ímpios? Não, com a comunidade, com a Kehilá, com a Kahal. Nós temos que vigiar isso. O que é que enche a sua mente? O que ocupa a sua mente no dia a dia? Devemos analisar isso. O que é que envolve a nossa mente? O que é que tem sido o centro das nossas atenções? Tem tomado os nossos pensamentos? Tem que ser Deus e a sua palavra. Quer dizer que agora, Rabi, que eu vou ficar o tempo todo pensando nas escrituras? Não, amado, você tem que pensar no que você está fazendo. Se você está fazendo uma coisa e não está meditando, você vai se queimar, vai se cortar, vai se machucar, vai sofrer acidente de trânsito, se você não estiver prestando atenção no que você está fazendo. Agora, a palavra tem que estar, tua mente tem que estar cheia da palavra, porque a única maneira de nós, nesse mundo que a gente vive, num campo minado, não pisar nas minas, das tentações, não ser seduzido, iludido pelas tentações do mundo, porque a palavra vai estar falando da nossa mente, o que devemos e o que não devemos, até onde podemos ir, o que devemos falar, que atitude a tomar em certas situações da nossa vida. É o Espírito. O achismo não está cheio, não está cheio. Tem um conhecimento animal, como todos os demais, mas não tem um conhecimento espiritual, que isso depende de uma vida de separação, uma vida de Kadoshá. Viver controlado pelo Espírito é vida e shalom, vida e paz. É a pessoa se sentir completa, a pessoa se sentir firme, amparada, segura, sem medo. Sem medo. Viver sem medo. Não está controlado pelo Espírito, porque quando a gente está controlado pelo Espírito, a gente tem medo. Medo é sinônimo de quê, amados? De certeza ou de insegurança? De incerteza ou de segurança? É de incerteza mesmo. Você não tem certeza, por isso você tem medo. Você não confia o suficiente, por isso você tem medo. A pessoa tem medo. Quando o homem tem medo de ser traído pela mulher, porque ele não tem segurança, não confia nela, assim vice-versa. Quando nós temos confiança, quando nós confiamos, nós nos sentimos seguros. É tanto que o salmista diz: em paz deito e logo em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Confiança, acreditar que o Eterno está no controle, isso nos dá segurança, isso nos dá uma vida e shalom, tranquilidade. Não é porque as coisas estão da maneira que sonhamos, que queremos, que desejamos, mas estamos seguros de que o melhor o Pai está fazendo por nós agora, nesse momento. Ele está agindo ao nosso favor. Ele não está descansando, nem tirou férias, ele está operando, agindo em nosso favor, em favor de todo ser humano. Aliás, baseado no quê? Naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Então escolha viver bem, escolha viver para agradar a Deus, e assim você terá sempre uma vida cada vez mais elevada.
Entretanto, se você se identifica com a natureza, a antiga natureza, mas com o Espírito, se o Espírito de Deus vive em você, porque quem não tem o Espírito do Messias não pertence a ele. Contudo, o Messias está em você, então o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo pela razão de Deus os considerar justo. Se o Espírito daquele que ressuscitou o Mashiach Yeshua dentre os mortos habita em vocês, então aquele que ressuscitou o Mashiach Yeshua dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não devemos nada à velha natureza, porque quereis vivermos, porque quer viver de acordo com ela, porque se você vive segundo a antiga natureza, com certeza morrerão, mas se pelo Espírito continuarem a matar as práticas do corpo, viverão. Bendito seja o nome do Eterno. Então, esse é o que a gente deve se preocupar, com os detalhes. Vamos deixar de viver o grosso, né? Aquele tradicional. Vamos viver os detalhes. E vamos sempre colocar a Bíblia diante de nós, não o nosso achismo, porque um versículo pode ser interpretado de várias naturezas, de várias maneiras. Na verdade, é interpretado de várias maneiras. Mas a grande maioria, 99,9%, para o que as suas, como diz lá, o Rabi Shaul diz que amontoarão para si doutores, segundo as suas próprias concupiscências, e darão ouvido a espíritos enganadores. Todos que negam a autoridade, a santidade, a grandeza dos mandamentos do Eterno, são espíritos enganadores, porque a Torá, ela é eterna, os mandamentos são eternos, a sua grande maioria são eternos. Tem deles que foram espiados, deixaram de existir, no caso, como com relação ao nosso tempo, com relação aos escravos, a lei do escravo. Não existe mais, porque não existe a escravidão, principalmente como nos dias antigos, que existia, a pessoa era proprietária de uma pessoa, tanto na Torá como aqui no Brasil houve isso há alguns séculos atrás. Então, amados, é com base na palavra de Deus que eu e você, que estamos aqui para servi-lo, para honrá-lo, para exaltá-lo, engrandecê-lo, temos que viver a nossa vida. E se você acha que não vale a pena, meus pêsames, mas eu sei que toda pessoa que deseja de coração servir ao Eterno sempre vai achar motivo, razão para dar um passo a mais ao encontro da vontade de Deus, vai achar uma razão a mais para se santificar, para se aperfeiçoar, para se dedicar naquilo que agrada ao Eterno. Todas as coisas são possíveis ao que crê, ao que deseja, ao que anseia, ao que busca, ao que se esforça. Agora, é conhecido de nós que nós, materialmente falando, não vamos adquirir nada se não houver esforço, dedicação, perseverança e sacrifício pessoal. Se as coisas materiais para adquirirmos é necessário derramar o nosso suor, como alcançaremos o Olam Rabá, a vida eterna, se não formos empenhados, perseverantes,
decididos, insistentes e dedicados em fazer aquilo que o Eterno tem deixado como regra para todos aqueles que querem alcançar as suas bênçãos e as suas promessas. É simples, é fácil de entender, sim ou não? Sim. Mas não é fácil colocar em prática. Por isso, os que herdaram o Olam Rabá, os que fazerem parte da primeira ressurreição, do dito arrebatamento, reinarão com Mashiach Yeshua na primeira fase, a sua primeira experiência com o corpo transformado, será reinar com 1000 anos, ser reis e sacerdotes para o Eterno. Sim ou não? Sim. E depois, no final do milênio, o Olam Rabá, a vida eterna, onde nós não podemos descrever o que será outorgado no Olam Rabá na eternidade. É grandioso, é extraordinário, é indescritível o que aguarda o povo de Deus após o milênio. Então, que cada um de nós venhamos nos dedicar mais, nos esforçar mais, melhorar mais no quesito, na prática de cada mandamento. Eu sei que aqui a grande maioria santifica o sábado, santifique-o mais. Seja mais zeloso quando se trata do sábado. Não é porque o sábado é Deus, não, mas porque o sábado, a guarda do sábado é um mandamento de Deus. Não guardamos o sábado para si salvo, guardamos o sábado porque somos salvos, cremos que estamos santificando a nossa vida para o Olam Rabá, para aquilo que o Eterno tem prometido. Assim como fazemos com o Kashrut, assim como vamos fazer com a festa, assim como temos que fazer com o próximo, com o semelhante, com a esposa, com o marido, com os filhos, com as autoridades, com os animais, todas essas áreas, temos que crescer e nos tornar pleno em cada mandamento. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno para sempre. Como é que Deus vai julgar a pessoa que é a palavra de Judas se ele não conhecer? Ele conhece, é a decisão da pessoa. Eu não te falei agora que a pessoa conhece. Ele que decide não querer. Porque quem vai julgar é a palavra a própria palavra que vai julgar. Por isso que eu digo, que eu já conheci pessoa que sabe a Bíblia, conhece a Bíblia. E tem mesmo assim pessoa mesmo, judeu que conhece de tudo, mas não segue, até agora não segue. Porque conhece sim, a pessoa que ouviu a palavra ele conhece, ele que decide não querer. Servir ou não servir, obedecer e não obedecer, é uma decisão nossa. Quando já temos o conhecimento, nós devemos nos empenhar. Não conhece no sentido de, ele conhece como a grande maioria, que conhece que existe Deus, que sabe que Yeshua veio, mas esse conhecimento é o conhecimento animal que não transforma, e o conhecimento espiritual é aquele que muda a pessoa. É o conhecimento mesmo, é como conhecer uma história, a história de Da Vinci, a história... Conhecer a história, conhece a título de conhecimento mesmo, a título de prática, que é o nosso caso, é outra coisa. Vamos ficar de pé, amados. Bendito seja o nome do Eterno. Abençoado sejas tu, Eterno, que nos santifica com teus mandamentos e tem nos dado a tua Torá, Senhor, as tuas leis, os teus mandamentos, e nos concedeste o Mashiach Yeshua, para que mediante a tua misericórdia, o teu amor, a tua bondade e o nosso esforço venhamos
somarmos, Senhor, para o bem-estar da nossa vida pessoal, familiar, conjugal e comunitária, Pai. Nos ajuda a pôr em prática dia após dia e nos aperfeiçoar naquilo que já fazemos, naquilo que já guardamos, naquilo que já obedecemos, sermos plenos, Pai, em cada um das mitzvah, em cada um dos teus mandamentos. Dá-nos condições físicas, dá-nos condições espirituais, dá-nos condições, Pai, familiar, conjugal, condições financeiras, aleluia, para com alegria, prazer em nosso coração, felicidade, Pai, podemos cumprir cada mandamento que o Senhor entregou para o nosso bem, para o bem da nossa vida. Te pedimos essas bênçãos, no nome do Mashiach Yeshua, teu Filho. Amém.